começar o bem-estar e hoje falaremos sobre bactérias resistentes. E quem vai ensinar um pouco mais pra gente é a Mijardina da Silva. Nós estamos entrando no corpo humano para entender por que as bactérias se tornam tão resistentes. Sabe aqueles filmes de ficção científica que as bactérias são terríveis e se multiplicam? E não existe nenhum remédio que o controle? Pois é algo parecido que pode acontecer. As bactérias são muito espertas. Elas tendem rapidinho a se defender dos antibióticos, já que eles contam com um número limitado de alvo. E além disso, os micro-organismos estão desenvolvendo resistência a esses modos de ação. Infelizmente, esses problemas de resistência alcançou agora um ponto crítico. Segundo infectologistas, no nosso organismo, naturalmente existem mais bactérias do que células. O uso indiscriminado de antibióticos mata muito mais bactérias do que o necessário para o paciente se livrar da doença. Ao eliminar bactérias inofensivas, aquelas que são mais resistentes aos antibióticos ocupam espaço e se proliferam. Assim, quanto mais medicamento, mais bactérias eliminadas, mais espaço para as existentes. O desenvolvimento na quimioterapia antimicrobiana teve início na década de 30 com a descoberta das sulfonamidas e penicilinas que agem impedindo a síntese completa dos peptídeos glicanos. E assim, a parede celular torna-se muito frágil e a célula sofre lise. Porém, nas subsequentes décadas de 50 e 70, epidemias por estafilococcus aureus resistentes à penicilina e linhagens multiresistentes chamaram a atenção para o problema de resistência adquirida aos antimicrobianos. Atualmente, o MRSA é o maior patógeno de infecções hospitalares e é responsável pela inativação e ação de vários antibióticos, tornando a multiresistência um grande problema de saúde pública. Hoje chamaremos ao programa uma jovem que usou a sua triste experiência para revolucionar o tratamento para Staphylococcus aureus multiresistente. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao Bem-Estar, Francisca. Francisca, é um prazer recebê-la aqui. Compartilhe conosco a sua história. Bom dia Romualdo, o prazer é todo meu, muito obrigada. Bom, tudo começou enquanto eu estava numa aula de microbiologia. Bom dia, meu povo! Vamos acordar! Tem muita coisa pra passar! Vamos lá, galera! Vamos aprender Staphylococcus aureus, vamos, DNA! Vamos acordar! Vamos lá, Francisca! Pega o caderno e escreve, vamos! Vamos lá, gente! Staphylococcus aureus. Qual que é a morfologia dela? Cocos. E o arranjo? Francisca? Em formato de jaca, né, Pro? Não, né? Em formato de uva. A Staphylococcus aureus ela é uma bactéria gram-positiva. Ai, mas professora, se ela é gram-positiva, como que é a camada de peptídeo glicano dela? DNA! Fina? Não, né, DNA? É grossa! Grossa! Se ela é uma gram-positiva, como que é a coloração dela? Roxa. Muito bem, hein? Vamos acordar, hein, DNA? Vamos acordar. Se ela tem uma coloração roxa, a gente utiliza a coloração de gram. A gente já ensinou, já expliquei, né? Então tudo bem, tudo certo, passa pra frente. Essa espessa camada aqui, ó, peptídeo glicano é formada em 3 etapas. A primeira é no citoplasma, quando começa a formar o quê? O NAN e o NAD, que são açúcar do peptídeo glicano. Na segunda etapa, passa por canal, que vai chegar no espaço perioplasmático, fazendo a formação, a montagem, né? Porque não adianta ter só o tijolo, tem que juntar com cimento, porque senão não adianta de nada. E quem faz a junção? 4 enzimas. Tá vendo, né? 4 enzimas. Guarda aí, que a gente vai usar aqui. Mas quais são as drogas antimicrobianas para gram-positiva? Penicilina. Penicilina tem um anel beta-lactâmico que ela atrai aquelas 4 enzimas lá, que eu falei que são as enzimas principais.
Se elas atraem as 4 enzimas, ela para a produção da parede espessa, né, de peptidoglicano. E aí? O que acontece? Aí as bactérias, como elas são espertinhas, safadinhas, fizeram uma reunião. Puxaram o charuto. E aí, o que elas fizeram? Ficaram mais resistentes, criaram uma resistência. Por quê? De tanto usar essa penicilina para dor do pé, dor na mão, dor no cabelo, e criaram uma resistência. E o que elas fizeram? Criaram uma enzima que quebra esse anel beta-lactâmico, a enzima penicilinase. Criando essa enzima, ela destrói o anel beta-lactâmico, destruindo a penicilina. E aí a gente foi no laboratório. Aí vamos lá, na mesinha e tal, cria uma medicilina. Um antibiótico resistente à penicililase. Só que esse antibiótico aqui a gente usa com mais uma combinação. Por exemplo, o ácido clavulânico. O que esse ácido clavulânico é? O escudo contra a penicililase. Então a penicililase vem, cliva o ácido clavulânico e deixa a medicilina solta para matar a bactéria. Mas foi lá de novo. Puxaram o charuto. A bactéria colombiana falou: toma isso, toma! O que é isso? Transposon. Aí passou o transposon para a bactéria. Surgiu quem? Surgiu quem? A MRSA. O que essa MRSA é? Resistente. E quem ela é? Staphylococcus. Mas o que essa MRSA tem diferente de uma bactéria normal de gram positiva? Ela pegou a bendita da PLP, que produz as camadas, a camada espessa, e transformou em PLP2. Diferente, né? Então, qualquer um desses remédios aqui não faz porcaria nenhuma aqui. Por isso, as MRSA se tornou tão resistente contra todos esses antibióticos. E agora tem que desenvolver um método, uma terapia alternativa para quê? Para matar a MRSA. Porque nenhum deles aqui, ó, dá conta deles. Então recebi uma ligação que dizia que mãe havia morrido. Ela já estava internada, tentando se recuperar de uma cirurgia cardíaca, quando foi acometida por uma infecção hospitalar causada pelo Staphylococcus aureus. Tentaram imediatamente tratá-la com a medicilina, mas ela acabou morrendo. Fiquei anos pesquisando em artigos sobre tratamento alternativos para o MRSA, até que um dia meu pai estava na roça trabalhando e... Oxente, já que tem tanto desse cajueiro aqui na minha amada terrinha, por que minha filha Chica não usa isso? Minha filha querida! Pai, benção. Deus lhe abençoe! Minha filha, como vai tuas pesquisas doidas lá? Ai, pai. E minha filha, tu não sabe a satisfação. Por que tu não usa o cajueiro, minha filha? Nesse momento, fiquei intrigada com a situação e resolvi procurar uma solução para essa bactéria que causou a morte da mulher da minha vida. Ué, não é que pai pode ter razão? Continuei minha pesquisa durante anos e descobri que aquela planta, o cajueiro, era muito utilizado para fins medicinais, então resolvi tentar com ele. Comecei meus experimentos coletando a casca do caule do Anacardium occidentale, o cajueiro, no laboratório Tabajara. Coloquei a amostra em estufa a 33 graus por uma semana. Depois triturei a pó em moinho elétrico e então submeti ao processo de extração a partir da lixiviação em fluxo contínuo à temperatura ambiente, utilizando um processo que existe renovação constante da solução extratora. Posteriormente, o extrato foi concentrado em um rota-vapor a temperatura constante de 45 graus. A concentração obtida do extrato hidroalcoólico foi de 1:1. Depois, peguei amostras de Staphylococcus aureus resistentes à medicilina, de origem humana, no Hospital Municipal de Natal. Cultivei as amostras em caldo nutritivo
e incubei a 37 graus Celsius por 18 a 20 horas. Diluí 0,1 microlitros do inóculo em 10 ml de salina. Retirei 1 ml e transferi para as placas e adicionei a 22 ml ao meio de cultura. Após a solidificação, foram postas para secar, entreabertas, na estufa a 37 graus Celsius. Depois de retirar as placas, fiz perfurações de 6 mm de diâmetro, com ponteiras estéreis no meio de cultura, Agar Miller Hinton. Coloquei nas perfurações um volume de 50 microlitros da solução de extrato diluída. Após isso, incubei as placas em estufa bacteriológica. A atividade antimicrobiana do extrato hidroalcoólico de Anacardium occidentale sobre as linhagens bacterianas foi determinada em placas pelo método de difusão em meio sólido para a determinação da concentração inibitória mínima. Enquanto fazia minhas análises, conheci 2 garotas que trabalhavam com alternativas terapêuticas baseadas em substâncias naturais. Elas me disseram que fizeram um experimento para o MRSA com uma receita medieval que compunha extratos de alho e cebola, vinho e bile de estômago de uma vaca. Cada um desses compostos possuía uma atividade antimicrobiana e a ação combinada deles foi eficaz contra a MRSA. Contei a história da minha manhinha e quanto isso me motivou para essa pesquisa. Elas se comoveram com tal fato e propuseram um estudo experimental com bases em ratos nutridos e desnutridos para comprovar se a desnutrição de minha manhinha afetou na virulência de sua infecção e se isso foi fator determinante para sua morte. Sendo assim, começamos um estudo experimental com ratos nutridos e desnutridos para comprovar essa hipótese. Constatamos que em ratos desnutridos ocorreu uma modificação na estrutura e funcionalidade do timo, em consequência na produção de linfócitos T, mas especificamente em TH1, que secreta IL-2 e interferon-gama, que são citocinas necessárias para a ativação dos macrófagos, resultando na diminuição das respostas efetoras contra micro-organismos. Portanto, o uso de substâncias naturais para o tratamento de Staphylococcus aureus multiresistente produz significante atividade microbiana, estimulando o sistema imune e se tornando uma eficaz alternativa terapêutica de baixo custo e fácil acesso à população para resolver o problema dessas infecções. Realmente muito emocionante essa história. Obrigada pela sua presença no programa. Obrigada.